dias politicamente incorretos, né, da história do Brasil, da América Latina, da história do mundo. Muita gente ainda me perguntando se eu não vou ampliar e fazer o próximo sobre o Rio Grande do Sul, né, para gente agora fazendo sobre algo maior. Mas eu estou planejando mais um guia politicamente incorreto agora sobre a economia brasileira, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. O tema que eu vendi aí na programação está sobre os mitos da desigualdade. Na verdade, eu comecei a listar, eu estou escrevendo sobre isso, comecei a listar todos os mitos sobre desigualdade, pensei, bom, aquele povo já vai saber de vários desses mitos. E são tantos, né? Tem tanta coisa para a gente falar sobre desigualdade, que eu resolvi me concentrar nesse assunto. O que causa a desigualdade no Brasil? Os mitos acho que muita gente já conhece, né? Por exemplo, a ideia de que a desigualdade é sempre ruim. Nem sempre é ruim. Por exemplo, na China, a desigualdade não para de subir. Mas também é porque na China comunista 100% da população é pobre. Agora você tem 30%, 40% de pobres. Isso causa uma desigualdade, né? O Bangladesh, por exemplo, é um dos países mais igualitários do mundo, mas acho que ninguém aqui gostaria de morar em Bangladesh. Enfim, então o tema vai ser esse, gente. Quais as causas da desigualdade no Brasil? Muita gente tem falado comigo aqui, pô, meu professor é um baita comunista, ele diz que a desigualdade é por causa... Eu adoro esses lugares comuns, eu fico pescando esses lugares comuns, eles me irritam muito, na verdade, acho que é um exercício de masoquismo que eu faço para caçando essas frases prontas que se diz por aí. Acho que muitos de vocês devem ter ouvido, por exemplo, que a culpa da desigualdade é a elite e as grandes empresas que exploram os mais necessitados. Muito isso tem um pouco de verdade, né? A gente vê que todo dia pessoas lucrando muito mais que outras, gente trabalhando muito mais e ganhando muito menos. Mas sabe que isso é causa ou é efeito da desigualdade? Também se fala das contradições inerentes ao capitalismo. Tá bom o som? Vocês estão ouvindo bem? Tá? Para mim está meio estranho, eu ouço minha voz de vários lugares. Vamos lá. Contradições inerentes ao capitalismo. Também se fala do mercado. Também se fala de herança patriarcal. Herança patriarcal é engraçado, né? Porque na verdade todos os países tiveram uma herança patriarcal. A Inglaterra ela foi muito mais patriarcal que o Brasil, ainda tem muitas classes e tal, e isso não impediu o crescimento. É engraçado que todos os países eles falam, a culpa da Itália é o italiano. Em Hong Kong se falava muito, não, nossa herança é confucionista, tem essa herança chinesa, não vai dar certo Hong Kong, e de repente nos últimos 40 anos a gente viu o PIB per capita de Hong Kong subir seu dobro na Inglaterra, né? Coreia do Sul também as pessoas falavam, não, o problema é o coreano, é uma coisa da nossa raiz. Isso é muito parecido com o que a gente fala do Brasil. E, no entanto, apesar dessa cultura nefasta, da escravidão que a gente teve por aqui, dessa herança patriarcal, a gente viu aí nos últimos anos uma pontinha de crescimento, a gente viu a evolução que esse crescimento teve na vida das pessoas, a despeito de qualquer herança histórica, qualquer determinismo histórico. Bom, mas eu gostaria de começar a palestra falando sobre o meu patrocinador, esse aqui. Brincadeira, gente. Não é o meu patrocinador. Mas eu quero discutir essa frase. País rico é país sem pobreza. Acho que nessa frase está embutido nela uma ideia de igualdade. Quer dizer, país rico é um país igual. É verdade isso? É verdade que um país rico é um país sem pobreza? É possível um país rico sem pobreza no mundo de hoje? Eu gostaria que vocês todos imaginassem essa cena, vocês fechassem os olhos e imaginassem a seguinte cena. Segunda-feira, vocês acordam num país em que essa frase é a realidade. Imagine que a gente acorda, cada um de nós acorda na segunda, e a gente está num país, o Brasil é um país, tudo deu certo no Brasil, a gente está num país rico e sem pobreza. Digamos que o salário mínimo seja o menor salário que se encontra por aí, seja R$3.000. Ninguém no Brasil ganha menos que isso. Não há pobres no Brasil.
nem mesmo quem reutiliza copo de requeijão ou seca a cueca atrás da geladeira, não tem mais nada disso no Brasil. Imaginemos que a gente só tem aí pessoas ganhando bem. Ótimo, excelente notícia, que excelente, todo mundo, acho que todo mundo quer isso. Acho que ninguém aqui vai ter aquele cara que quer, não, eu quero fazer mal para os pobres. Ninguém quer isso, né? Todo mundo acho que gostaria de viver num país assim. Mas beleza, você acorda segunda, você tem uma reunião no trabalho, tem muito advogado aqui, né? Advogado anda sempre arrumadinho e tal, você precisa passar a sua camisa. Não tem ninguém que passe a sua camisa, sua mãe tentou te ensinar umas 3, 4 vezes a passar a camisa, você não sabe, mas tudo bem, vai lá, passa a camisa. Depois disso, você tem que passear com o cachorro. Você passou o fim de semana todo no Congresso Liberal, não passou com o cachorro, ele está lá olhando para você, beleza, vamos passar com o cachorro, 20 minutos passeando com o cachorro. Quando você vai sair de casa, você olha assim para a louça, ou a louça da cozinha olha para você e fala, não te vi. Você finge que você não viu a louça da cozinha e vai trabalhar sem ver a louça, sem imaginar sem limpar a cozinha. No carro, no rádio do seu carro, digamos que você escuta a seguinte notícia, como a gente viu hoje de manhã aqui a palestra do professor, os haitianos, imagine que vocês ouvem uma notícia do jornal falando que o Haiti está muito mal, a crise alimentar no Haiti está pior, crianças estão passando fome, as pessoas estão morrendo de cólera e as pessoas estão dando voltas na quadra por empregos em que elas vão ganhar no máximo R$400. Com R$400 você pensa, como? Eu não teria dinheiro para pagar 3 mil para alguém passar na camiseta, passear com o cachorro e lavar a louça. Mas eu poderia pagar 800. Então por que eu não posso pagar 800 para esse haitiano vir para cá trabalhar comigo? Bom, é muito menos do que as pessoas ganham aqui, mas é muito mais do que ele ganharia no Haiti. De repente, você acha um haitiano e você fecha esse acordo, que é um grande acordo que pouca gente entende de economia, pouca gente entende, mas é o jogo preferido dos economistas, é um jogo de soma diferente de zero. É engraçado que muita gente tem me falado aqui que vários professores de economia não entendem isso, né? Como que um jogo pode ter uma soma diferente de zero. Se você olha a economia como futebol, se um time ganha, o outro perde, pode empatar, mas enfim, a vitória de um causa a derrota de outro. Na economia não é assim, né? Quer dizer, se você arranjar uma pessoa para trabalhar para você, você sai vitorioso, você não pode ter camisas passadas, enfim, sua vida melhora. Aquela pessoa também melhorou de vida, ela ganhava 300, 400, ela vivia num país com cólera, agora ela trabalha com você, ela consegue economizar todo o salário que ela ganharia lá, ela economiza por mês, digamos. Ou seja, você e o haitiano jogariam esse jogo e os dois ganhariam. Lindo, né? Excelente. O problema é que no dia seguinte você liga o rádio de novo no carro e vê que 100 mil pessoas fizeram isso. Não foi só você que pensou, 100 mil outras pessoas tiveram a mesma ideia. O rádio mostra assim, tem dezenas de milhares de haitianos chegando no Brasil e trabalhando em trabalhos muito melhores do que eles conseguiriam no Haiti. O seu país, que era um país sem pobreza, de repente não é mais um país sem pobreza. A minha questão é, essa marca, esse slogan da Dilma, ele não é estável, ele não é uma condição estável. A própria prosperidade do Brasil atrairia pobres para cá em busca de oportunidade, em busca de negócios. Em pouco tempo, o que a gente teria? Eu acho que seria mais ou menos uma situação assim, que é a famosa foto de desigualdade social, que se você coloca desigualdade social no Google Images, sai essa imagem, né? A imagem que explica como ninguém, como nenhuma outra, o que é desigualdade. E, no entanto, gente, nesse caso do Haiti, mesmo nesse caso da foto, a gente tem uma boa notícia. As pessoas das casas estão numa situação melhor que a situação anterior. As pessoas da favela também estão numa situação melhor que a anterior. Mas, nesse exemplo que a gente estava dando, a pobreza ficou muito mais aparente. Quer dizer, a gente trouxe pobreza para dentro das linhas imaginárias do Brasil. Ainda que aquelas pessoas estejam agora numa situação muito melhor que na situação anterior, do que se elas estivessem ainda no Haiti. Quer dizer, foi bom para todo mundo desses envolvidos desse jogo, a situação está boa para todo mundo.
Mas como a pobreza fica muito mais aparente, pense, por exemplo, eu vi jornalismo, e jornalismo o pessoal se acha que especial estudante de jornalismo é terrível, é insuportável, porque ele se acha especial, ele acha que ele entende de tudo, leu 3 ou 4 livros, acabou de colorir só um deles, e acha que ele acha que ele é especial, ele vai fazer fotos e ensaios fotográficos em preto e branco sobre a pobreza dos haitianos que agora vivem no nosso país, que era um país sem pobreza e tal. Um candidato de oposição, ele mostraria isso e falava, olha, nosso país está em decadência, porque agora tem pobreza aqui. Ainda que, eu repito isso, ainda que todos os envolvidos na situação estejam melhor que na situação anterior. É engraçado isso, né? O Edward Glaser, um economista de Harvard, que eu gosto, tem um livro muito bom dele chamado O Triunfo das Cidades, ele cita exatamente essa foto no caso brasileiro. Ele fala o seguinte, a pobreza urbana não é algo que as cidades deveriam ter vergonha. Cidades não fazem pobres, elas atraem os pobres. Elas atraem os pobres porque elas entregam justamente o que as pessoas mais precisam, que é oportunidade econômica. Exatamente sobre o Brasil, sobre as favelas do Rio e a situação no Nordeste, ele fala o seguinte, a pobreza urbana não deve ser comparada à riqueza urbana, como a gente automaticamente compara na foto. A pobreza urbana deve ser comparada à pobreza rural. Você compara essas pessoas da favela, olhando bem, a gente pode ver antena parabólica, a gente pode ver carros nessa favela, e essa foto já é antiga, hoje a situação está muito melhor. Essas pessoas estão muito melhores do que se elas tivessem continuado no interior do Paraná, como Boias Frias, no interior do Paraná, ou no Nordeste, ou no sertão do Brasil, enfrentando seca, enfrentando fome no sertão do Brasil. Enfim, acho que então, esse é um ponto importante, né, para a gente qualificar. Quer dizer, será que a gente deveria preservar a estatística? Não, vamos encher de muros, conter qualquer imigração para preservar a estatística e a beleza da cidade? Desse jeito a gente estaria fazendo mal para as pessoas que querem vir para cá para arranjar emprego, para melhorar de vida, né? E principalmente porque eu acho que todos nós aqui dessa sala somos descendentes de nordestinos, poloneses, alemães, haitianos, italianos, que vieram, que se mudaram, que foram para outro lugar para ganhar menos e aos poucos começar a melhorar de vida, começar a contratar e isso tudo. Deixa eu colocar essa mesma ideia de outra forma. Imaginem vocês a Dinamarca. O pessoal adora a Dinamarca, fala, não, você que nem a Dinamarca, tudo lá funciona. A imagem que muita gente tem da Dinamarca é essa, mas eu, quando estava morando na Inglaterra, passei o Natal na Dinamarca, a imagem que eu mais vi foi essa. As pessoas sofrendo muito por aquela felicidade e tal. Mas, enfim, tem um livro do Saramago, você que me conhece, chamado Jangada de Pedra. Esse livro, a premissa do livro é muito interessante, que o Saramago imagina que Portugal e a Espanha, a Península Ibérica, de repente se separam da Europa e a Península Ibérica começa a navegar sozinha pelo Oceano Atlântico. Se separa, os Pirineus rompem, racham no meio e em Portugal e Espanha começam a se separar. Imagine que, vamos imaginar uma continuação dessa história do Saramago. Imagine que Portugal e Espanha, pairando sobre o Atlântico, de repente começam a atrair outros países. A Dinamarca é o primeiro. A Dinamarca se rompe do norte da Alemanha, passa em cima da Inglaterra e se junta a Portugal e a Espanha no Atlântico. E vou imaginar que a Tanzânia e o Quênia, lá no leste da África, também eles se separam da África e se juntam nesse novo país esquisito que mistura portugueses, dinamarqueses e africanos. A gente teria um país formado por 5 outros países, muito diferentes, né? Agora imagine que um dinamarquês, sempre atento ali à desigualdade social, e fala, não, agora no novo país, vamos medir a desigualdade social desse novo país. Antes, ele tinha que medir a desigualdade só entre dinamarqueses, 5 milhões de pessoas. Metade da população do Rio Grande do Sul, talvez um pouco menos, né? Agora ele tem que medir a desigualdade com portugueses, espanhóis, tanzanianos e quenianos.
Claro que a desigualdade ia aumentar, né? A desigualdade seria muito maior nesse caso. Ainda que seria meio injusto medir a desigualdade de povos tão diferentes, porque o dinamarquês podia ligar, bom, mas essa parte continua igual, a gente continua com os mesmos níveis anteriores. É mais ou menos isso, na minha opinião, que aconteceu no Brasil. A gente juntou uma das causas da desigualdade no Brasil, não uma causa suficiente, não é talvez nem a maior causa, mas uma causa importante da desigualdade no Brasil é um dos fatores mais interessantes do Brasil, que é a mistura de povos dos mais diversos possíveis. A gente tem alemães, a gente tem judeus ricos de São Paulo, a gente tem índios yanomamis, ou índios ainda índios aí isolados. Quer dizer, é como se a gente vive num país que é muito parecido a esse país formado por Dinamarca, Espanha e Quênia, que estão ali juntos nas mesmas estatísticas, nas mesmas linhas imaginárias, né? Por isso, gente, imagine que vocês querem achar quais vocês apostariam que são as cidades mais iguais do Brasil. Provavelmente, se a gente voltar a esse caso da Dinamarca, esse novo país aí no Atlântico, seria uma cidade em que aqueles dinamarqueses ainda vivem de forma homogênea, né, sem grande mistura. Que é exatamente o que acontece no Brasil. As cidades mais iguais do país, das 15 cidades mais igualitárias do Brasil, 12 são cidades pequenas do Rio Grande do Sul, a maioria de influência alemã. Algumas delas tão luteranas quanto as cidades dinamarquesas. Aqueles números ali do lado são um índice de Gini. O índice de Gini da Dinamarca é 0,27, se não me engano. Então, se essas cidades fossem países, elas estariam ali entre as mais iguais do Brasil. E algumas delas são luteranas. É importante destacar isso, porque o fato do protestantismo incentivava a leitura da Bíblia, como vocês sabem. E isso fazia que as pessoas, houvesse nas comunidades protestantes uma pressão muito grande por educação. E a educação um nível básico de educação bom torna a comunidade muito mais igual, né? Isso é um grande fator que explica porque a Escandinávia é tão igualitária, por exemplo. O engraçado, gente, dessas cidades, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é que não houve nelas nenhuma política pública de redução de desigualdade. Poucas delas, a quantidade de Bolsa Família que essas cidades recebem é muito menor que outras do Brasil. O que explica então a igualdade dessas cidades? Na minha opinião, o que explica é simplesmente a homogeneidade. Quer dizer, essas cidades têm o mesmo grupo, pessoas com o mesmo histórico, com a mesma origem cultural. Esse é o grande fator, a grande explicação para essas cidades. Agora imagine vocês o contrário. A gente quer achar a cidade mais desigual do Brasil. Qual seria o contrário dessas cidades gaúchas? A cidade mais desigual? Provavelmente a cidade que une o Abílio Diniz e o camarada que está super feliz por ganhar R$1.000 sendo jardineiro do Abílio Diniz. Seriam as grandes cidades. As grandes cidades brasileiras, as capitais, são todas mais desiguais que a média do Brasil. Mas elas ainda não são as campeãs de desigualdade, porque tem uma classe média muito grande nessas cidades, e a classe média ela reduz um pouco a disparidade entre os ricos e pobres. A cidade campeã de desigualdade no Brasil é São Gabriel da Cachoeira, uma cidade na fronteira com a Venezuela e com a Colômbia. O território dela é maior que o estado de Santa Catarina. E nessa cidade só existem duas coisas: índios, são dois tipos de pessoas, índios e militares, e oficiais militares. Então, a partir disso, fica óbvio, dá para entender por que essa cidade é tão desigual. Na verdade, o problema estatístico é simplesmente porque existe nessa cidade dois tipos bem distintos, né? Militares se ganham muito bem, têm aposentadoria integral e tal, e índios quase sem renda, e mesmo pessoas que não são enquadradas como índios, mas que têm uma renda às vezes muito parecida. Vamos lá. Então aí a gente, em vez daqueles mitos que a gente falou anteriormente, deixa eu voltar lá. Todas as ideias que a gente geralmente ouve por aí para falar de desigualdade, agora a gente tem pelo menos duas novas explicações.
que são migração, acho que um fenômeno rico, ninguém quer ser contra isso no Brasil, e heterogeneidade da população. Quer dizer, a gente já tem essas duas características. Mais uma que eu citaria é educação, quer dizer, o que mantém essa disparidade entre índios ou entre negros e pessoas urbanas mais educadas é a falta de uma boa educação básica para todo mundo, seja ela privada, seja ela pública, seja ela por vouchers do governo. Falta essa educação que possa dar uma equalizada, que possa ser um nível, que possa fazer o nível básico das pessoas aumentar um pouco. E a outra, gente, como a gente viu no caso aqui do nosso amigo militar, é governo. Cada vez mais tem mais estudos mostrando que um fator importante a aumentar a desigualdade no Brasil é o governo. E é interessante que a gente ouve justamente o contrário por aí. Não sei se sou só eu, acho que muitos de vocês ouvem esse lugar comum de que o governo é essencial para reduzir a desigualdade causada pelo capitalismo. Na verdade, o que a gente vê, aqui tem um estudo do IPEA, não sei se está para confiar no IPEA, mas esse é um bom pesquisador do IPEA, o Marcelo Medeiros. Deixa eu pegar um pouquinho. A gente tem ali naquela coluna a contribuição de cada uma dessas características, dessas transferências de renda para o índice de Gini do Brasil. Então a gente tem só a remuneração dos funcionários públicos é 0,13 do Gini. 24%, um quarto da desigualdade do Brasil vem da desigualdade causada pela... Um quarto da desigualdade vem da transferência dos funcionários públicos. Previdência social, até pouco tempo atrás, todo funcionário público ainda acontece muito, a aposentadoria dos funcionários públicos é integral. Isso também é 21% da desigualdade do Brasil vem disso. Tributos diretos e imposto de renda, eles diminuem a desigualdade bastante. Tributos indiretos, eles aumentam muito, mas esse pesquisador ele não conseguiu achar um cálculo com um número confiável disso. Imagine, por exemplo, que vocês ganham R$1.000. Quem ganha R$1.000 geralmente não economiza nada. A pessoa, ela gasta todo o salário dela no mercado. Basta pegar uma nota fiscal para você ver quanto tem de imposto daquilo. De R$1.000 você vai pagar em R$300, R$400 de imposto. Se você ganha 10 mil e gasta só 1.000 por mês, no fim das contas, esses 30%, 40% dos R$1.000 que você pagou, eles são muito menos, né? Eles viram 3%, 4%. Então, os impostos indiretos aí, sobre produtos que a gente compra no mercado, eles fazem muito mal para os pobres. Né? Quem economiza pouco é o mais afetado por esses impostos. E o índice causado pelo capitalismo, que o pessoal fala, quer dizer, a desigualdade causada pelo capitalismo, ficaria mais ou menos nesse índice 0,38. 0,38, gente, é um índice de desigualdade da Grécia, do Japão. Quer dizer, na verdade, se a gente pegar só a renda, só a diferença de renda dos brasileiros, a desigualdade do Brasil ela cai muito, ela não fica muito distante de vários países europeus. Cerca de 1/3 da desigualdade total pode ser relacionada às transferências e aos pagamentos feitos pelo Estado. Quer dizer, bem diferente daquela ideia que a gente tem de que o capitalismo e as contradições, né? Quer dizer, as pessoas saem nesse tema da desigualdade com viés político, sem olhar, na verdade, o que causa a desigualdade no Brasil. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui nossas causas. A gente tem migração, heterogeneidade da população, educação, governo. Uma outra causa que é preciso ser comentada é a demografia. A fecundidade das mulheres no Brasil caiu muito nas últimas décadas, como vocês sabem. Antes as mulheres tinham 3, 4 filhos em média, agora o índice está em cerca de 2. Mas tem um problema nisso, gente. As mulheres pobres, elas demoraram mais, a fecundidade das mulheres pobres demorou mais para cair do que as mulheres ricas. E com isso, a divisão do índice per capita, né, você pega uma família que tem uma renda familiar de R$3.000. Se você tem que dividir por 5 filhos, a renda per capita cai muito. A renda per capita não apenas cai muito, como ela tem que. A
os pais têm pouco dinheiro para investir na educação dos filhos. Os filhos começam já atrás, né? E tem um estudo muito bom de um pesquisador chamado Jerônimo Muniz, da UFMG, eu conversei com ele nessa semana, para ele é uma causa evidente de desigualdade do Brasil é essa disparidade, quer dizer, a quantidade das mulheres pobres e não tão escolarizadas é maior que das mulheres ricas e escolarizadas. Se a demografia fosse a única variável, o índice de Gini de 2000 seria de 0,62, não em vez de 0,58. E a pobreza de 2000 aumentaria 28% em vez de cair 9%. Aqui está o índice, vejam só o que aconteceu. Imagine nessa época aqui, anos 70, a diferença entre as famílias escolarizadas e não escolarizadas era muito grande. Quer dizer, isso aqui é uma força, botando o índice de Gini para cima, evidente, quer dizer, muito grande. Aqui ela caiu, mas continua grande. E talvez aqui, a partir de 2000, a diferença menor explique seja uma das explicações, além de Bolsa Família, além do crescimento econômico, por que a desigualdade de repente caiu tão rápido no Brasil. Vamos lá. Então, bom, aqui a gente já tem aí cinco fatores. Tem muito mais fatores, né? muitas explicações ocultas para esse assunto. Por exemplo, pense em regulação urbanística. Se você, muita gente fala, tem que lutar contra as construtoras que fazem especulação imobiliária, temos que ser contra, temos que impor leis contra novos prédios em São Paulo, isso se ouve muito em São Paulo. Mas pense bem, se você dificulta a criação de prédios em São Paulo, você está reduzindo a oferta. Se a demanda continua alta, uma demanda alta e uma oferta menor, você torna os apartamentos existentes mais caros. E as pessoas que não têm apartamento ficam com um ganho maior em relação àquelas que têm. Então, uma simples lei urbanística, que às vezes impede a construção de prédios de 80, 100 andares, na verdade é um fator que aumenta a desigualdade no país. Você faz as pessoas que têm posses, que têm prédios e apartamentos, que têm apartamentos, que têm casas, você faz o patrimônio delas subir muito mais do que aquele das pessoas que não têm. Mas acho que agora a gente tem que falar de um último assunto aí para terminar, e esse não tem como escapar, o mercado. É claro que o mercado aumenta a desigualdade. Quando aquele comunista fala porque o capitalismo produz desigualdade, é verdade. Mas na verdade não é o capitalismo, são as interações humanas. Nessa hora eu tenho vontade de perguntar para esse meu amigo comunista, cara, se tiver um show de meia hora de Chico Buarque, uma palestra de 3 horas, você vai pagar a mesma coisa, você vai pagar mais para mim do que para o Chico Buarque? Claro que não, ele vai pagar mais, apesar do esforço ter sido o mesmo, 1 hora de um show de Chico Buarque, 1 hora de palestra minha, quer dizer, o esforço foi o mesmo. Eu posso até ter me esforçado mais que o Chico Buarque. E, no entanto, mesmo meu amigo mais contrário à desigualdade, fala, não, eu prefiro Chico Buarque, pagaria R$1.000, até da minha mulher, se quiser passar uma noite da minha mulher, tudo bem. Enfim, quer dizer, o mercado, o preço, os salários que as pessoas recebem, eles não têm um valor objetivo, né, como muita gente aqui sabe. Os preços de qualquer coisa, incluindo o preço de mão de obra, de serviços, eles dependem da interação das pessoas, do mercado, né? Imagine, por exemplo, se eu fosse plantar batatas. Digamos, cansei de ser escritor, cansei desse negócio de ser intelectual, vou plantar batatas. Eu não tenho a menor ideia de como se planta batatas. Digamos que eu peguei um terreno, um quintal de alguma casa em Santa Maria e fique 3 meses, acho que é mais ou menos 3, 4 meses que demora para uma batata poder ser colhida. Quanto? 3? Então, a terra, vou lá, preparo todo adubo, vou arranjo adubo de algum lugar, planto as batatas, perco ali 20, 30%, porque eu não tinha uma ideia de como se plantava batatas. No final de 3 meses, digamos que eu consiga 30 quilos de batatas. Bom, devo calcular quanto eu vou vender para vocês as minhas batatas. Bom, vou calcular pelo salário mínimo, eu acho que eu mereço ganhar um salário mínimo. Salário mínimo, R$700 e poucos, vezes 3 meses, 2.100. Divididos por 30 quilos de batata, daria R$70 pechincha. R$70 o quilo da batata. Alguém compraria
Ninguém compraria minha batata de R$70. Vocês acham que o meu trabalho não vale isso? Quer dizer, a melhor explicação, se eu faço assim, você acha que não vale, eu não mereço ganhar um salário mínimo, pode fazer uma cara assim dramática, não mereço ganhar um salário mínimo. A melhor resposta que vocês poderiam me dar seria: preços, salários não tem a ver com esforço. Na verdade, isso é um grande ressentimento, gente, da esquerda, de pensamento contra a desigualdade, que a gente nem sempre percebe. O esforço que eu empreendi ao plantar batatas ou ao cavar um buraco não tem nada a ver com o preço que eu possa receber, com o valor que eu vou receber por aqui. Quer dizer, são coisas muito diferentes. Às vezes eu vejo a babá do meu filho, a empregada de babá que cuida do meu filho. Ela trabalha 7, 8 horas por dia, durante 24 dias por mês, para ganhar alguma coisa que às vezes eu ganharia em 2 horas. Quer dizer, ela fica ralando o dia inteiro e eu em 2 horas faço a mesma coisa que ela, posso ficar no sofá, vendo televisão, ao mesmo tempo que ela. Quer dizer, essa ideia de que o esforço que você empreende não tem nada a ver com o valor e não tem como ele ser relacionado ao valor, é uma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem e sempre vai ser assim. Que é mais ou menos essa cena, né? Quer dizer, eu trabalhei mais que você porque eu mereço menos. Porque o valor não tem nada a ver com o esforço. O valor de um serviço não tem nada a ver com o esforço. O valor de um serviço está relacionado à escassez, a quantas pessoas estão dispostas a pagar o chocolate ou para mim, a isso tudo. Imagine, aí preços e salários são definidos pela escassez e não pelo esforço. A falta de conexão entre esforço e valor é uma fonte constante de ressentimento. Imagine vocês, por exemplo, que a gente está na época em que a nossa mente foi construída. Vocês sabem que a gente passou em 90% o ser humano, 90% da história evolutiva humana foi nesse cenário, né? Quer dizer, na Idade da Pedra, caçando grandes animais. Eu gosto muito desse assunto, fiz meu mestrado sobre isso. Essa necessidade de estar em grupo para caçar um grande animal, ela moldou muito a nossa mente, né? Por exemplo, a ideia, eu acho que todo mundo aqui tem um medo terrível de ser rejeitado pelo grupo, de que o grupo não goste de você nunca mais falar, não, eu quero mais sair com você. Por que isso? Né? Quer dizer, uma cobra não tem isso, outros animais não tem o menor vestígio disso. A gente é muito social, a gente é ultra social, a gente tem instintos sociais. Agora imagine vocês que a gente está nesse exercício clássico, que foi a história evolutiva humana, vários homens juntos caçando um mamute. Se você está ali 10 horas caçando um mamute, e teu amigo está ali 10 horas caçando um mamute, vocês caçam juntos, vocês dividiriam essa caça uma parte igual para cada um. Se algum de vocês se sobressaísse mais, fosse mais corajoso, essa pessoa de fala, não, tudo bem, essa pessoa merece um pedaço maior. Mas se alguém ficasse no sofá vendo televisão, fala, não, esse cara não vai ganhar um pedaço de mamute. Então, o que tem um livro, acho que muita gente já deve ter ouvido falar do Richard Dawkins, do livro Gênio Egoísta. Ele fala muito sobre isso, quer dizer, a nossa mente humana foi preparada para ser um esforço fisicamente mais, então é natural que eu ganhe mais. Tem uma cisão, tem um problema se a pessoa que fica no sofá. Quer dizer, a ideia de que o valor de um trabalho não depende do esforço é muito difícil para essa nossa mente feita nessa época, né? E aí, acho que eu posso, na verdade, vou acabar essa palestra com uma história triste, que é o seguinte: o discurso sobre a desigualdade não é apenas fruto do pensamento marxista. Muita gente fala, não, é só o marxismo, a gente pensa toda essa ideia de esquerda e tal, ela vem só dos nossos professores. Se a gente mudar esse professor, a gente vai mudar o pensamento todo. Na verdade, não. Isso é um ponto. Na verdade, esses eventos vão ter que sempre acontecer, mesmo se a gente tiver um partido novo, um partido libertário na presidência do país, a gente sempre vai ter problemas como esse. Porque o ressentimento com a desigualdade também é resultado de como a natureza humana lida com a falta de relação entre esforço e valor. Obrigado, gente. Valeu. Pedro, você concorda que a inflação é uma das causas da desigualdade, da pobreza? Com a volta da inflação, os índices que medem a desigualdade começaram a piorar. Qual a sua visão sobre isso? Como eu falei no momento, tem muitas outras causas para a desigualdade que a gente não comentou. Por exemplo, a da regulação urbanística. E aí, evidentemente, uma delas é a inflação.
o período em que a desigualdade mais aumentou aí nas últimas décadas foi nos anos 80, a gente viveu uma inflação absurda, né? Muita gente deve lembrar. Quer dizer, quem tem dinheiro, quem tem muito investimento no banco, consegue se proteger da inflação, né? O pessoal ganhava muito dinheiro no overnight, por exemplo, naquela época. Já quem recebe o salário todo dia, toda a economia, essa pessoa, a inflação acaba comendo o salário dela. Então, sem dúvida, a inflação é um dos fatores que deveria estar ali no meio. Vamos lá, vamos lá. A gente está quase no final do evento, então alguém você fizer uma palestra no microfone? Falar diretamente? Eu acho que ela tem um motivo político claro e presente, né? As comissões mal se preocupam com os crimes, se preocupam muito pouco, na verdade, com os crimes da ditadura, e sim querem esse discurso de vítima, ele ganha muitos votos, né? Quer dizer, você está do lado da vítima, está do lado dos virtuosos, está do lado da turma do bem, de posar como virtuoso nas eleições e tal. Apesar disso, eu gosto da ideia em si da Comissão da Verdade. Eu sou contra a lei da anistia. Eu acho que tanto os guerrilheiros que mataram militares quanto os militares que mataram guerrilheiros deveriam ser presos e deveriam ser condenados, ser julgados hoje em dia. Eu acho um absurdo, a lei da anistia eu acho um tremendo absurdo. Como é que você comete diversos crimes e depois você fala, não, vamos esquecer aquilo lá, vamos deixar aquilo para trás. Quer dizer, a gente tem que sempre se preocupar muito com a perseguição que o Estado pode fazer em cima dos cidadãos, né? E tem casos e casos, por exemplo, o Lamarca, ou então os guerrilheiros do Araguaia. Imagine vocês hoje, e de repente a gente ouve falar, tem um amigo meu que ele tem os amigos do PSTU, e os amigos estavam falando assim, não, porque a gente vai estar começando a levar umas armas para o Araguaia, vai terminar no Araguaia. Eu falei, mano, que maluquice é essa? Mas imagine que isso acontece. De repente a gente ouve no jornal que os caras estão lá treinando a população, ficando amigos de parte da população do Araguaia e inimigos de outro, brigando com algumas pessoas e dando tiro no meio da mata. Provavelmente a Dilma ia mandar uma força para lá, você não pode ficar dando tiros na mata à toa desse jeito. O governo, se tivesse se os guerrilheiros se recusassem, haveria uma troca de tiros e o governo mataria, deixaria as pessoas que estavam nesses... Quer dizer, não muito diferente do Araguaia, da ditadura. Qual a diferença da ditadura? Houve muita tortura, muitas mortes de pessoas que já tinham sido capturadas, daí não são explicadas, a gente não pode entender. E hoje, se isso acontecesse com imprensa livre, essas pessoas seriam perseguidas, né? Essas pessoas que cometeriam abusos seriam perseguidas. Lembra? Uma pergunta da Renato Jantano, e falando sobre jornalistas e a dificuldade que é trazer essa turma para o meio liberal, jornalistas, atores, né, a turma do teatro, o pessoal que trabalha com cultura em geral. Como é que a gente consegue, já que você foi um grande cara que trabalhou na ideia super interessante, vendendo essa possibilidade, tornando a super interessante uma revista legal, como é que a gente pode tornar o meio cultural, já que eu acho que nós estamos saindo do público local, né, do público que é nosso, para o grande público, como é que você acha, né, a sua opinião de jornalista, de alguém que sabe como vender isso para o grande público, como é que a gente conseguiria fazer isso melhor e quais seriam as bandeiras que a gente poderia tratar melhor para isso?
Bom, pois é, jornalista é um bicho bravo, né? Geralmente eles são bem comunistas e tal. Eu mesmo era assim bastante na faculdade e mesmo depois dela. Eu acho que a gente tem que reconhecer, tem que tentar identificar o que está acontecendo aí. Talvez as pessoas hoje que já estão aí alimentadas, que não estão nunca. Acho que ninguém aqui nessa sala, nenhum jornalista do Brasil passou fome, ou teve algum problema, alguma carência de conforto em casa muito intensa, nada disso. Já que nossos valores materiais estão já satisfeitos, parece que tem uma tendência de que quem já tem valores materiais satisfeitos pense em dar mais valor a ideias, a algo transcendente. Né? Quer dizer, a ideia de se recusar o capitalismo, talvez ela tenha uma inspiração de não, eu busco coisas mais puras, eu busco a transcendência, eu busco um valor que não é só material. E daí, para uma pessoa dessa, você fala, não, o capitalismo é a melhor coisa que aconteceu, não é exatamente o que ela quer ouvir. Né? Quer dizer, porque justamente ela quer algo mais que o capitalismo, que uma casa cheia de bugiganga em casa e tal, pelo menos é o que ela identifica com o capitalismo. Enfim, eu acho que como se deve vender esse movimento de pessoas assim, de pessoas que querem valores morais. Primeiro mostrando o lado positivo do movimento, né? Pense, por exemplo, no empreendedorismo. Toda a ideia de empreendedorismo que nasceu nos últimos 10 anos com o Instituto Endeavor, por exemplo, é uma ideia que está muito longe de polêmica, de briga direita e esquerda no Facebook. É uma ideia de pegar uma marca que é a de empreender e mostrar de um lado positivo. Hoje está super na moda, né? A mulher chama de empreendedorismo com ajuda. A ideia de que fulano trabalhar explorado em uma grande empresa, saiu, foi fazer uma empresa de ovos caipilhas e hoje ele melhora o mundo e ganha dinheiro e trabalha só 2 vezes por semana. Tá? Mas tem uma coisa muito bonita aí, que é essa ideia de abrir empresa, de inovar, de abrir um negócio, que antes estava misturado a shopping, essa imagem ruim do capitalismo, hoje virou coisa que a juventude gosta. Então, acho que esse exemplo tem que ser levado para outras maneiras liberais. Eu acho que a liberdade econômica e a liberdade de você casar com a pessoa do sexo que você escolher, ou usar as drogas que você escolher, elas têm que ser tratadas da mesma maneira. Não tem diferença. O pacote tem que vir junto. E aí tem um valor transcendente que as pessoas poderiam muito se encantar, que é o indivíduo, ele deve ser dono de si próprio. Né? Quer dizer, forças exteriores não devem legislar sobre esse indivíduo, pelo menos em todas as áreas da sua vida. Nesse tópico, então, para que continue brevemente, qual a sua posição acerca do anarcocapitalismo? Eu não estou bem decidido, gente, para falar a verdade, se eu sou um anarcocapitalista ou um neoliberal. Eu acho que o anarcocapitalismo tem alguns problemas de bens coletivos. Pense, por exemplo, em liberais. Ou, por exemplo, naquela passeata que a gente estava tendo na Paulista. Toda a passeata foi sabotada por 3 ou 4 idiotas que ficaram falando a favor da ditadura militar e tal. Hoje nem mesmo os coronéis militares acham essa ideia razoável. Quer dizer, aquelas poucas pessoas, elas sacrificaram um bem coletivo, um bem de todos, que é a aparência do movimento. Quer dizer, existem bens coletivos, não sei se esse exemplo foi muito bem colocado, mas existem bens coletivos que a gente precisa da contribuição de todo mundo. Se você não consegue garantir a contribuição de todo mundo, por exemplo, na contribuição do ar, você acaba, geralmente a melhor ação é se todo mundo contribui, menos eu. Eu prefiro poluir, mas se todo mundo não poluir, beleza, a gente se sai bem. O problema é que isso acaba minando o sistema, né? Esse caroneiro, eu chamo de acabar minando o sistema. Então, a solução geralmente mais encontrada é alguma repressão para que todos contribuam. Né? A história teve muitos exemplos de como garantir a cooperação nesses casos de bens coletivos. A religião ela pode ser muito explicada por isso. Tem muitos estudos de economia explicando a religião. E é engraçado que alguém conhece alguma religião que se fala assim, não, consuma mais, tenha mais prazer, gaste mais. Não, quer dizer, toda a religião fala pense no coletivo, pense nos bens públicos, né, nos bens coletivos. Talvez esse problema
possa ser resolvido não no Estado, com alguma agência de regulação, como o Novo que falava, mas é um problema que a gente não pode fingir que não existe. Houve recentemente um protesto em Santa Maria, feito pelo Diretório Central dos Estudantes, e nele havia uma faixa com o desenho do rosto do Zumbi dos Palmares, bem como a frase "Zumbi vive". Em seus guias politicamente incorretos, você cita zumbi e sua história. Você poderia comentar um pouquinho o que significa essa faixa? Mas é sempre que chega o 20 de novembro, alguém começa a falar: aconteceu na Europa, o zumbi era um canalha, o zumbi não valia nada. Eu falo assim: gente, ó, o zumbi tinha escravos, mas isso talvez não faça ele de meio canalha. Era normal ter escravos no século XVII. Senhores de escravos, fazendeiros e quilombolas tinham escravos. Quer dizer, isso só coloca o zumbi no seu tempo. Ele foi um personagem relevante para a escravidão brasileira? Foi. Tem uma carta até do rei português da época falando: pô, zumbi, vem cá, vem tomar um café com a gente, vai ser super bem recepcionado. Quer dizer, isso mostra que ele tinha um peso histórico, né? Ele foi o principal líder negro da história do Brasil? Talvez não. Talvez aí o Luiz da Gama, que era um rábula, um advogado de São Paulo, tem sido mais importante. Mas eu acho que a gente não precisa ser contra o zumbi. Foi um personagem importante, merece ser celebrado. A escravidão aconteceu, foi cruel. Então, quer dizer, eu falo simplesmente que ele tinha escravos e que toda aquela ideia de igualdade, do quilombo, é muito mais um jeito que as pessoas viram no século XX, né? Como era a faixa mesmo? Zumbi. Tem uma outra do meu diretório, desculpa, do meu antigo diretório, que dizia: a FSM vai virar Palmares. Você concorda com a frase que a esquerda prefere todo mundo pobre igual do que alguns ricos e outros pobres com desigualdade? Pois essa é a grande questão, uma questão que eu não toquei aqui, na verdade. Tem um discurso muito famoso da Thatcher, né? A Thatcher do Parlamento Britânico, falando que a esquerda quer deixar, em vez de deixar os dois mais ricos, quer deixar as duas classes mais pobres. Esse é o princípio da diferença do John Rawls, vocês devem ter estudado no direito. Se o aumento da desigualdade significa a melhora de vida dos mais pobres, então tudo bem, então ele é bem-vindo. Ele não só bem-vindo, como é desejado. Imagine, por exemplo, que você e a pessoa que mora com você em casa, seu roommate, ganham R$1.000 cada um. À noite você chega e fala: pô, tem uma boa notícia, eu vou ganhar 30% de aumento. Então o amigo fala: não, eu vou ganhar 80% de aumento. Ou ganhar 1.800 ou 1.300. Você seria contra essa situação? Quer dizer, antes os dois ganhavam 1.000. Agora você ganha 1.300 e 1.800. Quer dizer, melhorou para os dois, melhorou mais para ele, mas melhorou mais para você também. Né? Então, quer dizer, a desigualdade é muito bem-vinda se ela significa melhora de vida para os mais pobres. Leandro, antes da publicação do primeiro Guia Politicamente Incorreto, você enfrentou muita dificuldade em fechar com editoras. O mercado editorial ainda tem receio de publicar certas literaturas do país? Não, acho que ainda não foi difícil. Eu demorei, sim, eu tive 2 ou 3 recusas, mas eu vendi a ideia do livro em 2007, quando o Laurentino estava muito na moda, vendi para o editor do Laurentino a ideia, e estavam se falando muito sobre os livros didáticos, de história, nada política pesadíssima. Então, foi fácil achar a editora. Hoje em dia, para falar de hoje, os livros liberais os editores estão muito em busca de autores com essas ideias. Eu estou conversando com várias editoras grandes nessas últimas semanas e todo mundo fala: olha, o pessoal cansou da esquerda, cansou daquele papinho de luta de classes, as pessoas estão sedentas por ideias novas. Aqui no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Prestes é tratado como herói. Você concorda? Pois eu acabei de dar uma entrevista sobre isso para o Marcel. Você sabe que ele vai organizar uns protestos na frente lá da praça de Porto Alegre, onde tem a estátua do Prestes. E isso é ridículo, né, gente? O Prestes, ele foi um trapalhão, principalmente assim, ele
ele arrasou o comunismo no Brasil, até por isso é um lado bom dele. Ele dizia que era um grande líder, que tinha estava tudo mobilizado, marcava lá o golpe de 35, não aparecia ninguém, só aparecia a polícia. Ele chegou a avisar a polícia. Ele avisou algumas pessoas, os adversários, entra aí no nosso golpe, vai lá. O cara simplesmente avisou o chefe, a polícia chegou antes do povo, o povo nem apareceu na tentona de 35. E, gente, o engraçado, a gente não se dá conta do perigo que foi isso. Nos anos 60, quando o Serra, a Dilma foram guerreiros, eles eram jovens ingênuos com algumas ideias na cabeça e tal. Em 1930 não foi assim. Em 1930 eles eram, o Prestes ele era espião, pago pelo Stalin. Em 1935 e 1936, que é aquela década mais cruel da história, da história recente. Em 1937 e 1938, o Stalin fez um grande golpe, ele matou lá 700 mil, um grande terror do Stalin. Quer dizer, ele matou 600, 800 mil pessoas nessa época. Tem uma piada muito boa dessa época, não sei se vocês sabem. Ele matava, o Stalin ele matava até mesmo guerrilheiros, os comunistas mais fiéis, mais convictos da ideologia, o Stalin matava. Tem uma piada muito boa de uma ovelha que chega na fronteira e fala: me deixa passar, fala para o oficial, me deixa passar, por favor. Daí o oficial pergunta: mas por que você quer passar, ovelha? É porque o Stalin está matando todas as vacas. Tá, mas você não é uma vaca, você é uma ovelha. Vai explicar isso para a polícia do Stalin. Quer dizer, eles pegavam todo mundo. É engraçado, gente, que se a Olga não fosse levada para o campo de concentração pelo Getúlio, dada ao Hitler pelo Getúlio Vargas, ela seria morta em 1937 e 1938 pelo Stalin. Todos os outros espiões brasileiros que estavam nessa época aqui, eles foram mortos pelo Stalin, ou foram enviados para a Alemanha para campos de concentração. Então toda aquela ideia da Olga que a gente tem, aquela ideia romântica, morta pela displicência do Getúlio e tal, ela aconteceria igual com o Stalin. E engraçado, a gente não sabe que teve uma mulher, acho que quem leu o livro conhece essa história, o primeiro livro, da Elza, uma garota de 16 anos que foi morta amando do Prestes e com a doença da Olga, e hoje a gente tem aí o Prestes como praça na cidade. Isso é um absurdo. Acho que abordasse essa uma outra questão, se tem mais algum comentário. Qual a sua opinião sobre a descriminalização das drogas no Brasil? Seria possível? Eu sou totalmente a favor de legalize them all. Todas elas. Claro que isso daí é problema. Claro que isso daria problemas. Quer dizer, crack, por exemplo, heroína, vicia muito, não tem ainda solução no mercado para isso. Para opiáceos ainda já estão começando a inventar um tratamento. Você toma 3 ou 4 remédios e você fica curado do vício de opiáceos. Mas com cocaína não é assim. Então, o que se pode fazer? Com jogo também, jogo é a mesma coisa. A pessoa vicia em jogo, é isso, vai simplesmente deixar. Aí a gente não pode negar aquela ideia conservadora de que talvez algumas leis, algumas produções que a gente tem hoje em dia, elas têm algum motivo de existir. A gente não deve simplesmente derrubar qualquer tradição e inventar a roda do começo. Nos Estados Unidos parece que há estados que fazem o seguinte: tem uma lista negra para pessoas que podem entrar no cassino, mas que não podem entrar no cassino. Se você acha que você está gastando demais no cassino, você pode colocar, ou que você está viciado, alguma coisa assim, você pode colocar seu nome na lista e ela fica lá. De repente você muda de ideia: não, agora eu quero jogar, acho que eu estou melhor, quero ir para o cassino. Demora uns 3 ou 4 meses para o teu nome sair dessa lista. Até você tem mais 3, 4 meses para pensar de novo se você não quer deixar seu nome na lista e tal. Quer dizer, é um jeito de você preservar liberdades, né? Quer dizer, você coloca o próprio nome na lista negra, sem ter que arrasar a vida das pessoas que usam drogas de modo saudável ou que vão no cassino de modo saudável. Última pergunta, Leandro. Você acha que os que usam camisetas do Olavo de Guevara assim o fazem por burrice, imbecilidade ou falta de conhecimento? Acho que é mais um ideal romântico, assim, né? De eu me recuso a me satisfazer nesse mundo
desses valores mundanos, de compra e venda, e eu quero uma coisa maior, eu penso numa história maior. Acho que tem um pouco desse ideal romântico de que existe um outro mundo, uma vida mais harmônica e tal, né? E aí, o que a gente tem que mostrar para essas pessoas que essa vida mais harmônica e mais pacífica é justamente o que a gente está procurando.